dos trabalhadores da vinha. Eu fiz até uma citação dela na semana passada. Glória a Deus. Toda a parábola, como eu falei, ela começa, por exemplo, essa daqui. A passada começou com uma declaração de um dos convidados. Essa aqui começa de uma declaração, de uma pergunta, na verdade, de um dos apóstolos. Quando Jesus tratou o psicólogo Mor, né? Tratou de uma situação de um homem rico, um jovem, na verdade, e ele não quis o remédio, porque ele pensou nas suas riquezas, né? Aí entra a pergunta do apóstolo Pedro, no capítulo 19, verso de número 27. Qual é a pergunta que Pedro faz? No capítulo 19, versículo 27. Ele está perguntando sobre a recompensa dos apóstolos. Irmão, eu estou aqui na igreja, o que eu vou receber? Qual é a minha recompensa? Eu vou dizer aqui, eu deixei o forró, deixei o baile funk, deixou o prostíbulo, deixou a vida de vício, deixou a bebedeira, deixou as drogas, deixou a pornografia também. O que eu vou ganhar? O que receberemos? Foi assim a pergunta? Cadê, Fred? 19, Mateus, versículo 27. Pedro toma a palavra e diz: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos, Léa? O que nós vamos receber? Qual é a minha recompensa? Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que nós vamos receber? Glória a Deus. A resposta de Jesus foi logo em seguida, bem explicativa, né? Em verdade, ele falou sobre que os apóstolos iriam sentar em 12 tronos, e todo aquele que tiver deixado, aí ele começa a dizer, vai receber muito mais, e além disso a vida eterna. Aí ele fala sobre essa mesma verdade que é encerrado no versículo 16 de Mateus 20. Os primeiros, né? Os derradeiros serão primeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Realmente, na lógica humana, Deus não trabalha conforme a lógica humana. Glória a Deus. Então aquele jovem achou que estava abafando, né? Estava bem superior aos outros. Na verdade, ele precisava de passar pelo discipulado de Jesus. O discipulado de Jesus exigia renúncias, e ele não queria renunciar a nada. E os apóstolos estavam perguntando: nós deixamos tudo e te seguimos, o que nós vamos ganhar com isso? Glória a Deus. Dentro desse contexto surge a parábola dos trabalhadores da vinha. É bom, né? Só não é hoje, não, só ouvimos. Hoje só não é água de coco, né? Mas tudo bem, não tem problema não. Não, tá bom não. Os trabalhadores da vinha, eu fiz até um resumo de todo o trabalho feito pela militância da igreja aqui na terra. Militância da igreja aqui na terra. Militância no sentido de pregar o reino de Deus, de propagar as boas novas. E nós falamos, você pode notar aí que o trabalhador, ou melhor dizendo, o dono da vinha, eu não sei se já expliquei isso, mas eu vou trazer aqui, ó. Quando você vê que Jesus chegou na quarta vigília, né? Porque o dia se encerrava às 6 da noite. Então de 6 às 9 era a primeira vigília, de 9 às 12 a segunda vigília, de 12 às 3
a terceira vigília, e de 3 da manhã, da madrugada, até às 6 da manhã, era a quarta vigília. O dia começava exatamente 6 do nascer ao pôr do sol. Então, a diária do trabalhador era a partir de 6 até o dia todo. Glória a Deus. Claro que devia ter um intervalo, né? Porque ninguém pode trabalhar direto, né? Sem ter uma folguinha. Mas o dono da vinha, ele saiu pela madrugada, que eu citei aqui na semana passada. Ele saiu para quê? Versículo 1 do capítulo 20. Contratar trabalhadores para a sua vinha. Eu lembro que no começo na virada do ano aí, eu falei de uma parábola que tinha uma figueira plantada numa vinha. E aí o responsável chegou lá: essa figueira aqui está com 3 anos e não produz nada, vamos arrancar. Aí o viticultor disse: vamos dar mais um tempo. Aí tentou ali 1 ano depois para que tentasse arrumar ali, adubar, para que ela pudesse trazer fruto. Mas dessa feita nós vamos falando sobre a parábola da vinha. Aqui tratava-se de um período em que eles iam fazer a colheita, né? E precisava de mão de obra. Então o dono da vinha sai pela madrugada, sai em pelo menos outros horários. Eu até fiz, não que isso são apenas aplicações, né? Porque os primeiros mensageiros, os primeiros trabalhadores, antes do sol nascer, eu falei dos profetas. Depois, na hora terceira, que é às 9 horas da manhã, nós falamos em Atos capítulo 2, quando os judeus foram batizados com o Espírito Santo, primeira igreja judaica. A hora terceira, a hora sexta, meio-dia, Jesus passa no tanque e conversa com a mulher samaritana, e a mulher samaritana se torna uma trabalhadora do reino de Deus. Ela deixa os seus afazeres. Claro que as irmãs, né, têm o seu papel dentro de casa, como os homens também. Mas no caso lá, a mulher foi tão impactada que ela levou o trabalho de Deus de falar de Jesus. A hora nona, eu citei na semana passada, que Deus se revelou em visões através de um anjo que apareceu para um romano chamado Cornélio, que era um centurião da corte romana, e ele se foi revelado pelo Espírito Santo que ele deveria ouvir a mensagem de Pedro. Então o dono da vinha ainda investe em contratar pessoas. Ele sai às 1/10, Mário Igor, que é exatamente às 5 da tarde, faltando apenas 1 hora de serviço para encerrar o expediente. E mesmo assim ele encontra pessoas. Onde é que as pessoas estavam? Na praça. É comum. É como se fosse assim uma mão de obra, né? Aí está um bocado de pedreiro lá, carpinteiro. Aí eles ficam parados ali no lugar, ou então um Uber, um moto Uber, e parar assim no lugar esperando a oportunidade. Se alguém liga, se alguém chama, opa, estou aqui para trabalhar. Tá certo? Glória a Deus. Mas a gente pode também fazer aplicações depois sobre essa questão de estar na praça ocioso. Tem alguma verdade espiritual? Tem ou não tem? Está na praça da ociosidade, Léo. O que seria? Está na praça da ociosidade. Então, essa parábola, a verdade principal, ela vai tratar da recompensa dos que trabalharam na vinha. A vinha é um tipo, ilustra muito bem a igreja do Senhor, o trabalho, a labuta. E esses trabalhadores são aqueles que estão engajados em trabalhar nesta vinha. Mas a principal mensagem dessa parábola é a recompensa dos trabalhadores. E aí você sabe que Jesus aqui, ele faz menção no final
no final do dia, o capataz, o responsável, chama todo mundo e vem a hora da recompensa. O salário é uma recompensa, né? É uma dívida, né? Você trabalhou e você tem direito a um salário, né? E tem até algumas palavras que as pessoas que trabalhavam a diária não tinha cartão de crédito, não tinha Pix, não tinha outras coisas mais, cartão de débito. Então a pessoa precisava daquele dinheiro naquele dia para se alimentar. Tinha os filhos em casa, a mulher. Então se a pessoa ficasse sem dinheiro um dia, ia passar necessidade, né? Então era necessário pagar no mesmo dia. Não era trabalhar uma semana para ganhar uma semana, para ganhar uma quinzena, para ganhar um mês. Não, era todo santo dia. Tinha que administrar a diária. Glória a Deus. Então, quem foi os primeiros? Não, vamos prestar atenção. Quando o homem contratou, ele fez tipo assim um contrato, não sei se foi mesmo, empenhou a palavra. Olha, venha trabalhar na minha vinha, que eu vou te dar um denário. Ok? Você da madrugada? Positivo. Mãos na obra. Aquele que põe a mão no arado, siga em frente. Não discutiu, não reclamou, aceitou, confirmou. E depois ele disse para os demais: eu vou pagar o que for justo, né? Então no final do dia vem a recompensa pelo trabalho. E quem o homem começou a pagar primeiro? Quem? Os da última hora, que só tinham trabalhado quanto tempo? 1 hora só. Eles foram assim: eu estou precisando de muita coisa lá em casa, né? Mas eu só trabalhei 1 hora. Quem sabe o patrão, Deus toque no coração dele, que ele seja benevolente, que ele seja generoso para comigo. Pois não é que o patrão não foi generoso? Está aqui o dinheiro da diária do seu dia de trabalho. Quando ele viu o dinheiro, ele ficou satisfeito. Deu uns glória a Deus, né? Eu estou aqui falando isso, mas é claro que ele ficou alegre, né? Porque ele recebeu acima do que ele tinha trabalhado. Pegou a mensagem? Glória a Deus. Então, depois vieram os primeiros trabalhadores. Se o fulano ali passou só 1 hora, eu vou ganhar mais. Quando chegou a hora vez dele, está aqui o seu dinheiro conforme o contrato que foi estabelecido. Aí ele foi triste. Pensava que eu ia ganhar, mas isso aí não é justo. O Senhor não é justo, né? Porque nós passamos desde a manhãzinha, o dia todo, sol quente, e nós vamos ganhar esse pouquinho aqui. Aí o Senhor vai dizer assim, o senhor dono da vinha: tu não fiz um ajuste com você por um dinheiro? Toma o que é teu, retira-te. Eu quero dar este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Glória a Deus, né? Então, irmãos, essa parábola mostra a recompensa dos trabalhadores da vinha. Glória a Deus. Nós até frisamos que os da última hora pertencem exatamente de forma profética à última hora deste mundo, né? O mundo está cada vez mais, o ministério da iniquidade operando no coração dos homens. E Deus continua. Jesus fez uma oração lá em Mateus capítulo 9, não sei se é no último versículo. Ele diz: rogai ao Senhor da seara para que envie mais ceifeiros para a sua seara. Está no capítulo 9 de Mateus, é uma oração. Rogai ao Senhor, versículo 38, da seara, para que Ele mande ceifeiros para a sua obra, para a sua seara. Então essa parábola, meus amados irmãos, ela vai mostrar muitas verdades para nós na atualidade, né? Glória a Deus. Mas como eu falei, né, o principal dela
é que o apóstolo está perguntando assim: o que é que nós vamos receber? Mas eu creio que não, que essa pergunta, ela foi movida. Claro que os apóstolos, eles não eram 100% assim modelados, né? Ainda tinha muita coisa assim, de ambição, de desejar algo material. Então eles queriam algo, eles tinham a ideia do Messias político, eles tinham a ideia da libertação política da parte dos romanos, e ele queria algo para eles, materialmente, por que não? Então Jesus vai contar a parábola da vinha, dos trabalhadores da vinha, para mostrar o desempenho de nós como igreja, da última hora, assim podemos dizer. Glória a Deus. Como é que nós podemos aprender nessa parábola? Eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, uma verdade dessa parábola é que Deus, Ele é tão bondoso, que na sua infinita misericórdia, Ele escolheu homens e mulheres inúteis espiritualmente falando, né? Que não tinha nenhuma utilidade, e Ele foi lá e chamou esta pessoa, chamou esta mulher, este homem, para que ele pudesse fazer parte desta vinha espiritual, desta vinha da obra de Deus, e essa pessoa agora salva. E aí nós vamos encontrar aos Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz que nós somos salvos pela graça, não vem das obras, para quê? Ninguém se glorie. No versículo 10, diz que nós fomos chamados para as boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos nela. Note bem, você é salvo pelas obras ou pela graça? Pela graça ou pelas obras? Pela graça. Mas doravante a graça te alcançou, Daniel. Agora tu tem que se envolver na vinha. Tu tem que se integrar na vinha. Tu tem que procurar o teu chamado. Glória a Deus. Tu tem que se envolver com algo da vinha. Mas eu não sou pregador, eu não sou pastor, eu não sou obreiro, eu quero só ser um crente de banco. Mas Deus chama cada pessoa para estar cooperando na vinha. Como diz o hino 93, há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a tua comunhão com Deus. Então, para cada crente, o Senhor escolheu uma oportunidade de você servir, cooperar na vinha. Glória a Deus. Então, o dia todo tem vaga para trabalhar na vinha. Jesus disse: a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Ele conta com cada pessoa que faz parte desse chamado de Deus. Ele chama pessoas para trabalhar na vinha. Interessante, glória a Deus. Eu sei que alguns dizem: eu só vou trabalhar, né? Aí pergunta assim: quanto é que eu vou ganhar? Mas não é assim não, glória a Deus. Eu quero dizer para vocês que o trabalho de Deus, ele é voluntário. Trabalhar para Deus é uma honra. Trabalhar para Deus é você ser grato por tudo, pela graça que Ele te ofereceu através do seu Filho Jesus. Então você foi chamado para ocupar um espaço na vinha. Glória a Deus. Meus irmãos, sabendo da utilidade que cada um deve ter, do seu chamado, glória a Deus. Nós temos um chamado na vinha, o Senhor nos chamou para trabalhar na vinha. Agora nós vamos observar uma segunda verdade. É que Deus, Ele mostra para aqueles que de uma forma ou de outra se excusam de trabalhar na vinha. Eles talvez, não no caso desses homens aqui, viu? Não vou acusar os trabalhadores aqui não. Talvez os primeiros da lista, o homem escolheu os mais fortes, escolheu os mais desenrolados, e teve uns que ficaram para trás, passou o dia todo, o pessoal ainda passou o dia todo esperando na praça ali. Meu Deus, nem que seja na última hora, mas eu vou conseguir
alguma coisa neste dia. Menos alguma porta vai se abrir. Mas eu quero dizer para você, é que, independente da posição aqui da parábola, há um perigo de nós negligenciarmos o nosso chamado na vinha. Quando nós nos acomodamos, quando nós acostumamos apenas com a questão de ficar observando, né? Até uma vez eu vi uma ilustração de uma viagem, né? Uma igreja, e tinha um pastor, né? O pastor era um motorista do ônibus. Olha aí, Daniel. Lembrei aquelas ilustrações lá do Boas Novas, né? O pastor era um motorista, o ônibus deu um problema, a igreja ia para uma viagem, de repente, o problema estava lá, o ônibus não saiu do lugar. Aí teve um grupo de pessoas que saíram para tentar empurrar o ônibus, mas eram poucos. O ônibus estava pesado, viu? Porque aí o pastor olhou, tinha um grupo de irmãos debaixo do cajueiro. Eu sabia que esse negócio não ia dar certo, sabe? Esses aí são um grupo daqueles que estão só ali na sombra, né? Eu que não vou me sujar, eu que não vou arregaçar minhas mangas. Glória a Deus. Aí o pastor ficou assim triste, mas a tristeza maior foi porque tinha um grupo ainda que nem empurrou, nem ficou na crítica, mas ficou dentro do ônibus, sabe? Botando empecilho, botando peso. Assim acontece. Essa é uma história, né? Pode ser fictícia, mas ela traz uma ilustração que há grupos de pessoas que preferem estar na zona do conforto, na zona da ociosidade. Mas, irmãos, preste atenção, perceba que o texto bíblico é bem claro: vós sois salvos pela graça, isso não é dom de vós, o Senhor nos chamou para sermos salvos em Cristo, mas o Senhor nos chamou para, conforme em Filipenses capítulo 2, não lembro o versículo, ele diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, a salvação é algo que nós precisamos desenvolver, e a forma de desenvolver é o envolver-se com o discipulado cristão, é o envolvimento com o ministério, com o serviço cristão, é estar exatamente a par do meu chamado de Deus na vinha de Deus nesta noite. Glória a Deus. Então há um perigo daqueles que são negligentes e ociosos em relação ao trabalho da vinha. Glória a Deus. Porque o Senhor passa, como diz Isaías, em revista as suas tropas, e Ele precisa encontrar homens e mulheres que estejam voluntários, dispostos para trabalhar na sua vinha, no seu reino aqui na terra. Glória a Deus. Mas uma terceira verdade que eu quero ressaltar dessa mensagem da parábola dos trabalhadores, Mário Igor, sabe qual é? É porque assim, vem trabalhar na vinha. Aí eu digo, eu vou. E tu diz o quê? Eu vou. E o que tu diz? Eu vou. Mas no momento vai passando. Ei, pastor, não vou mais não. Pastor, eu vou entregar tudo agora. Sabe o que é isso? É porque você fez um ajuste, um compromisso. Não foi com o pastor local, não. O seu compromisso foi com quem mesmo, hein? Que você fez um compromisso? Foi com o dono da vinha. O dono vai trabalhar na minha vinha, que eu vou te abençoar, eu vou te recompensar, eu vou trabalhar por você, vai ser uma bênção. Compromisso do trabalhador na vinha. Perceba aí, você é útil, você era inútil, mas você tem utilidade no reino de Deus. Tenha cuidado com o perigo da negligência e da ociosidade, e se comprometa com o Senhor da vinha. Glória a Deus. Se comprometendo com o Senhor da vinha, embora as dificuldades possam surgir, mas você possa estar ali perseverando, porque o que te sustenta é teu compromisso com o dono da vinha. Mas a quarta, que é a principal mensagem dessa parábola, é que para todos aqueles que, como Pedro perguntou, Senhor, o que nós ganharemos? Nós fizemos isso, deixamos tudo para trás
E agora, Senhor, o que nós vamos receber? Qual é a minha recompensa? Aí surge a parábola dos trabalhadores. E o Senhor recompensa cada um, porque no final do dia, ao entardecer deste dia, o dia que eu falo aqui é no sentido espiritual, a Bíblia fala que Deus vai recompensar os seus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Eu pensei que era o Fred, falando do Fred aqui, mas é o Odair Júnior. Agilidade aí, Odair Júnior, rápido aí. 15:58, 1 Coríntios. Glória a Deus. O Fred aqui. O apóstolo mostrando a realidade sobre a questão da salvação, da ressurreição, e ele vai dizer uma palavra assim de incentivo para os irmãos, porque tem alguns irmãos que a gente se desanima, né? A gente se conforma com a ociosidade, com a zona de conforto, porque a gente olha para o tempo, está fazendo sol, não vou não, está chovendo, também não vou não. Qual é o tempo que você quer ir para a igreja, meu amado? Qual é o tempo bom, né? Portanto, meus irmãos aqui da Maraponga 2, que vocês sejam firmes, que eu e você sejamos firmes, sejamos constantes, sejamos sempre abundantes na obra do Senhor, na vinha do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. O Senhor vai, todo esforço, toda dedicação, esse é o Deus das recompensas. Agora preste atenção, outra lição que eu quero mostrar aqui, é a lição que a graça de Deus, a nossa disposição em trabalhar para o reino de Deus, não é como Pedro, visando algo a receber, né? Porque às vezes a pessoa, não, eu vou fazer isso para me receber isso. Não faça isso não. Aqui existe um espírito de gratidão, existe um compromisso com o dono da vinha, existe um chamado com o dono da vinha, glória a Deus. Mas independente da recompensa, o que o Senhor está dizendo aqui é que a lição dessa parábola, quando o Senhor chamou todo mundo para recompensar, no caso pagar o salário, é que é graça. Se nós já somos achados por Deus, estamos na vinha, glória a Deus, trabalhar para Ele é uma motivação de agradecimento, de gratidão a Deus. Então essa graça, a recompensa já é uma dádiva, o galardão já é algo a mais. Então esses homens estavam, os primeiros principalmente, os últimos nem aguardavam receber o tanto. No final Deus nivelou todo mundo. Deus nivelou todo mundo. E Ele mostrou, glória a Deus, que pode ser que alguém que é crente desde o começo, né, da sua caminhada, e aí aquela pessoa, né, às vezes talvez se acomodou, mas está trabalhando, igual o irmão mais velho, está trabalhando só por uma obrigação, como uma imposição, não há mais aquela gratidão, não há mais aquela motivação de alegria. Mas meu irmão, glória a Deus, o Senhor é maravilhoso. Então os últimos que chegaram trabalharam bem pouquinho, e Deus mostrou ali que no reino de Deus tudo é assim, né? Não tem essa de maior nem menor. Glória a Deus. A graça de Deus nivela todo mundo no mesmo patamar. Glória a Deus. A graça de Deus é suficiente, meus irmãos. Então tem pessoas que, aqui nós vamos ver, se nós formos analisar, mas o tempo já, há um questionamento acerca do dono da vinha. Questionou-se o caráter dele, positivo. Questionou-se que ele foi injusto. Questionou-se a sua generosidade, a sua bondade. Mas tem uma coisa que vem à tona para mostrar para mim e para você quem somos, porque a Bíblia diz lá em Lucas 17 que se nós fizermos só o que for mandado, ainda nós seremos, sabe o quê? Servos inúteis. Glória a Deus. Mas eu quero dizer para você, meus irmãos, é que uma verdade nesses versículos aqui, nessa conversa dos últimos para com o dono da vinha, é que ele vai mostrar o seguinte: ele tem proeminência, ele tem soberania sobre aquilo, ele é o dono, glória a Deus. Então Deus se revela como soberano,
Ele faz o que Ele quer, Ele chama quem Ele quer, né? Ele faz da forma, do jeito dEle. Mostra-se um Deus gracioso, mostra-se um Deus generoso, mostra-se um Deus soberano, glória a Deus. E interessante, quem não achava que não ia receber nada, Deus é tão bondoso que por misericórdia Ele abençoa, Ele recompensa, glória a Deus. Então, meus amados irmãos, essa parábola ela tem esse ensinamento para mim e para você, para nós se despertar ainda mais, nós saímos das nossas zonas de conforto e nós aplicarmos ao trabalho do Senhor. A obra de Deus é isso, irmãos, é espalhar boa semente. Um planta, outro colhe, mas o importante é que Deus é o dono da vinha, Ele está no controle de todas as coisas. Que Deus venha abençoar, glória a Deus. Que a nossa motivação pelo trabalho não seja como o Pedro, né? Tem alguns que fazem isso hoje, né? O que nós ganharemos? Deixemos tudo para trás. A proposta de Deus tenha um coração semelhante ao coração de Deus, um coração agraciado, um coração que é generoso, um coração que possa também fazer as coisas sem reclamar, sem murmurar, porque eles aqui murmuraram porque trabalhou, mas não recebeu de forma assim proporcionalidade. O reino de Deus não funciona assim. O reino de Deus é um paradoxo. Já imagine, Timóteo viveu a vida toda como Samuel. O ladrão da cruz foi da última hora. Timóteo, desde a sua meninice, foi crente. Samuel também, segundo a Bíblia. Teve uns que chegaram por último, como esse caso do ladrão da cruz. Deu tempo nem se batizar nas águas. Mas uma coisa é certa, a recompensa da salvação, a vida eterna, é para todos aqueles que creram no Filho de Deus. Glória a Deus. Então, se nós temos a oportunidade, saúde, graça de Deus para trabalhar, não cruzemos os nossos braços. Desperta o dom de Deus. Irmã, presta atenção, irmão. Desperta o dom de Deus. Desperte o dom de Deus que existe em você. Desenvolva, aplique-se na vinha do Senhor, porque na vinha do Senhor tem recompensa, mas não é a motivação do trabalhador, a motivação dessa vinha espiritual é que o Senhor, enquanto nós estamos nesse engajamento, o Senhor vai trabalhar em favor daqueles que nele esperam. Deus age em seu favor nessa noite. Deus trabalha por você. O Senhor disse: a peleja não é vossa, pelejarei por vós. Glória a Deus. Então fica na bênção de Deus, irmãos. Que essa palavra sirva de incentivo para mim, para não ficar desmotivado, para sair de uma possível zona de conforto que alguém possa estar. Mas também essa zona de conforto é tão bom. Eu sou o crente online, o crente online. Irmão, eu sei que você gosta de ver, mas vem para a seara do Senhor, irmão. Irmão, sai desse comodismo aí, irmão. Irmão, desperta o talento de Deus na tua vida, irmão. Irmão, você colocou a mão no arado, irmão. Por que está desistindo tão cedo? Aquele que coloca a mão no arado, o que faz mais, Léo? Hein, Magno? Aquele que colocou a mão no arado, Magno, não olha para trás. Não desce para Jope, não desce pro navio, não desce para o porão, não desce para as águas, não desça até o ventre do grande peixe, porque lá no ventre do peixe ele fez um clamor, e Deus disse: vou te dar uma nova oportunidade.
Agora tu vai fazer a obra de Deus lá na vinha. A tua vinha é aquela comunidade lá, aqueles combatentes lá, todo perigoso, matador de gente, meu Deus do céu, guerreiro, tirava o couro das pessoas, fazia coleção de crânio, Nínive. Mas ele foi enviado para lá. Essa era a vinha de Jonas. Amém? Quem entendeu a mensagem?